Bom, o exercício 2 diz o seguinte: crie uma função também no módulo da estrutura de dados para retornar o tamanho, a quantidade de elementos de uma pilha encadeada em tempo constante. Por isso que eu grifei aqui o tempo constante, porque o que quer dizer isso? Para saber o tamanho da pilha, o tempo que essa função vai gastar, ou a quantidade de instruções que ela vai executar, não pode variar em função do seu tamanho. Ou seja, para uma pilha de 10 elementos ou uma pilha de 1000 elementos, a quantidade de instruções que ela vai executar para retornar tem que ser o mesmo. Tá? E como que eu vou fazer isso numa pilha encadeada? Porque na pilha com array, com vetores, na pilha estática, eu tenho lá a variável topo que me ajuda a decidir rapidamente qual que é o tamanho dessa pilha. Mas na pilha encadeada não, eu tenho que, de certa forma, percorrer para saber, contando para saber quantos elementos tem. Então, como eu poderia fazer isso em tempo constante? Bom, a forma de fazer isso numa pilha encadeada é você alterar a estrutura dessa pilha, inserindo mais um elemento nessa pilha que vai ser responsável por contabilizar quantos elementos tem a cada momento na pilha. Tá? E a gente vai manter essa informação. Toda vez que eu alterar empilhando ou desempilhando dessa pilha, eu tenho que atualizar o valor dessa variável. Então, para fazer isso, a gente vai lá no arquivo HPP. Tá? Nós vamos no módulo, no arquivo CPP. A gente vai no módulo, na estrutura pilha enc, que tem apenas um ponteiro para o topo da pilha, e vamos adicionar aqui uma variável int chamada, tamanho. Tá? Essa variável tamanho é um número inteiro que vai contabilizar quantos elementos eu tenho na minha estrutura. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar, depois que você adicionou essa nova informação aqui na sua estrutura, é onde é que eu preciso alterar ou atualizar esse valor. O primeiro ponto é na criação da pilha. Porque quando você instancia uma variável desse tipo pilha enc, o valor dessa variável tam vai ser indefinido. Então eu preciso, no momento da criação da pilha, alterar aqui para que esse valor seja inicializado com 0. Tá? Por quê? A pilha acabou de ser criada, então o tamanho dela é o quê? 0. Tá? Outro ponto que eu tenho que alterar é nessa função que eu acabei de criar. Na criar pilha, passando o meu vetor. Porque agora eu tenho uma outra função para criar pilha. Então, se o cara chamar essa função criar pilha sem passar nenhum parâmetro, vai estar inicializado o tamanho. Se ele chamar a função criar pilha passando o vetor, eu tenho também que atualizar aquele negócio com tamanho. Aí a pergunta é, qual vai ser o tamanho dessa pilha aqui? O tamanho da pilha vai ser exatamente igual a n, que é o número de elementos do vetor. Tá? Essa questão aqui, essa função, a gente implementou na questão 1, no exercício 1. Onde mais eu preciso mexer? Bom, o liberar pilha eu não preciso mexer, não preciso alterar nada, porque quando eu libero a pilha, toda a variável alocada vai ser desalocada. O está vazia eu não preciso mexer, porque ele já funciona, comparando o topo, se o topo é igual a nulo. Poderia até aqui usar o tamanho, para verificar se o tamanho for 0, a pilha está vazia, mas vou deixar do jeito que está. O empilhar e o desempilhar modificam a pilha, acrescentando ou removendo elementos a ela. Então, ele sim precisa ser alterado. Tá? Então, no empilhar, depois de fazer o empilhamento, eu tenho que lembrar de vir aqui e colocar tamanho mais. Ou seja, tamanho agora da pilha aumentou, certo? E no desempilhar, eu tenho que lembrar de vir aqui e antes de retornar, colocar tamanho menos, porque foi desempilhado, o tamanho da pilha mudou. O obter topo, eu preciso mexer em alguma coisa? Não precisa mexer em absolutamente nada, porque ele não modifica a pilha, ele só retorna o elemento que está lá no topo. E lembrando que sempre que você criar uma nova função que altere a estrutura da pilha, que coloque mais elementos ou remova elementos, você tem que lembrar de vir aqui e atualizar o tamanho, senão você vai ter um tamanho inconsistente lá. Bom, feito isso agora, eu posso criar aqui no pilha HPP uma função nova. Vamos chamar de obter tamanho, passando a pilha que eu quero saber o tamanho dela. Tá?
Então, esse obter tamanho vai ser responsável por me dizer quantos elementos tem na pilha. Então, aqui está o protótipo da função e lá no meu CPP eu implemento essa função. Bom, agora observem como que essa função vai executar em tempo constante. Primeiro eu vou fazer aqui um assert para descobrir se o ponteiro P passado por parâmetro aqui não é nulo. E depois, olha só como fica fácil, ó. Return P, setinha, tamanho, só isso. Vejam que essa função, ela retorna em tempo constante. Não importa se a pilha tem 10, 1000 ou 1 milhão de elementos. O número de instruções que ela vai executar para retornar o tamanho é sempre o mesmo. É simplesmente retornar o valor da variável tamanho aqui. Então, eu consegui atingir o objetivo da função, do exercício, que era criar uma função para obter o tamanho em tempo constante. Mas, para isso, eu tive que fazer algumas modificações. Então, como que eu vou fazer para usar? Como eu posso usar essa função? Bom, vamos fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho uma main que cria uma pilha com já alguns elementos dentro dela, no caso são 3 elementos. Vamos imprimir aqui, ó, tamanho da pilha, 2 pontos, e chamar essa função, obter tamanho, passando a minha pilha. Eu chamei de MP. E depois saltar uma linha aqui. Tá? Então, olha só, o que tem que ser impresso aqui? Tamanho da pilha tem que ser 3 nesse ponto. Depois, eu mando desempilhar todos os elementos, né, para imprimir. Então, no final, o tamanho da pilha tem que voltar a ser 0. Então, aqui ele é 3, porque já foi criado com 3 elementos. Depois, esse laço aqui eu desempilho tudo. E aqui, a pilha tem que voltar a ter o tamanho 0. Então, vamos compilar e executar. Então, olha lá, tamanho da pilha 3, depois daquele empilhamento, né? Desempilhei tudo imprimindo, tamanho da pilha 0. Então, está funcionando corretamente.